Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, alunos, concurseiros do Dedicação Delta. Meu nome é Maria Luísa. Hoje eu vou ministrar uma aula para vocês aqui de reconhecimento pessoal e fotográfico, voltado principalmente para as atualizações jurisprudenciais nesses últimos anos. Antes de começar a aula, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês deixem um like e sigam o Instagram do Dedicação Delta. Vai vir muito conteúdo novo por aí, para a gente ficar sempre atualizado, seja na jurisprudência, na doutrina. Então, sigam ali para a gente conseguir sempre trazer conteúdo novo para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo para as próximas aulas, deixem aqui nos comentários, comentem se gostaram da aula. A gente sempre vai trazer o melhor para os alunos. Bom, sem mais delongas, vamos começar a aula hoje. Eu trouxe esse assunto que eu acho extremamente importante. Primeiro, por causa das atualizações jurisprudenciais dos últimos anos, e segundo, porque é algo que pode ocorrer que vai ocorrer na sua rotina policial, né, como autoridade de polícia. Então, esses temas afetos à carreira de delegado de polícia sempre caem em prova. Bom, eu trouxe uma parte inicial aqui para vocês, porque a gente tem que ter bem sedimentado isso, tá? Essa parte de introdutória, conceito, classificações, porque a prova de delegado de polícia ela não é só a parte objetiva, né? Ela tem a discursiva, ela tem a oral, e quanto mais cedo a gente sedimentar esse conhecimento, mais fácil lá na frente para falar sobre ele, a gente vai ter mais facilidade. Eu trouxe um conceito aqui do professor Gustavo Henrique Badaró sobre o reconhecimento de pessoa ou coisa. Ele é um meio de prova no qual alguém é chamado para descrever uma pessoa ou coisa por ele vista no passado, para verificar e confirmar a sua identidade perante outras pessoas ou coisas semelhantes às descritas. Então, o reconhecimento nada mais é que aquele procedimento, tipo a gente vê em filme, né? Uma pessoa colocada do lado da outra, a vítima ou a testemunha, é chamada a reconhecer aquela pessoa como autora do crime. É importante salientar que esse reconhecimento pode ser também de coisas, né? Não necessariamente seja de pessoas, pode ser de um objeto furtado, por exemplo. Passando para a segunda parte aqui da classificação, eu acho importante essas três classificações, né, do reconhecimento de pessoas e coisas, porque essa primeira, né, que apareceu ali no conceito do professor Gustavo Henrique, ela traz que é um meio de prova, né? O reconhecimento ele é um meio de prova. E as provas de delegado, né, elas trazem essa diferenciação entre fonte de prova e meio de obtenção de prova. Então, rapidamente, o meio de prova ele é um instrumento através do qual as provas são introduzidas no processo. Então, ele vai fazer parte daquele procedimento de instrução criminal. A fonte de prova é do local da pessoa onde aquela prova é extraída. Por exemplo, uma prova testemunhal, ela é extraída da pessoa testemunha. Ela existe antes do processo, o meio de prova não, ele é endoprocessual, então ele existe porque existe o processo. E o meio de obtenção de prova é, como o próprio nome já diz, um meio de obter aquela prova, né? Como uma interceptação telefônica. Bom, a segunda classificação é a prova nominada. Ela é uma prova nominada porque ela está expressa no Código de Processo Penal, no artigo 226. Então, lá tem o nome, né? Reconhecimento de pessoas e coisas. Então, é fácil fazer esse link. E a prova atípica, porque ela tem um procedimento previsto no Código de Processo Penal, como a gente vai ver a seguir. Então, lembrem desses três nominhos, até porque se você for fazer uma prova oral, você trazer essa classificação introdutória vai demonstrar um conhecimento. Bom, vamos para a parte de lei seca, que tem que ler com mais afinco, mas a gente vai dar uma passada para ficar bem explicado e até vai dar para perceber em uma jurisprudência ali que esse primeiro artigo ele é importante. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Eu vou marcar esse quando houver necessidade, porque em uma jurisprudência vocês vão prestar atenção por que eu marquei esse ponto, tá? Quando chegar na hora da jurisprudência criminal, vocês vão entender. Então, quando houver necessidade, a forma que vai ser prevista, né? Vai ser seguida ali no rito. O inciso primeiro, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Então, não se procede inicialmente por colocar uma pessoa do lado da outra. Primeiro, a vítima, a testemunha ou a vítima, quem deve reconhecer, vai primeiro descrever a pessoa ou a coisa, né? Aí o inciso segundo, a pessoa cujo reconhecimento se pretender, no caso ali o autor, por exemplo,
do crime, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, essa parte é que se coloca o autor do lado, né, de outras pessoas que devem ser parecidas com ele, né? E ali tem o se possível, né? Esse seria o mundo ideal, para que a vítima ou a testemunha ou quem quer que seja faça o reconhecimento. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Esse inciso terceiro, ele ocorre em sede de delegacia de polícia. Eu vou já puxar para o parágrafo único, porque o disposto nesse artigo, ele não tem aplicação na instrução criminal ou em plenário de júri. Deixa eu só botar para cima para vocês verem, o plenário de julgamento. Então, se for na instrução criminal, não tem como ocultar, né, a pessoa que tá fazendo o reconhecimento. Então, isso seria para a sede inquisitorial. E aí, do ato de reconhecimento, lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Formalidades, né, gente? Sempre tem essas formalidades nos procedimentos. Bom, agora é a parte da aula que voltada para a parte de jurisprudência, que é o que nos importa, né? Até 2020, os tribunais superiores, eles entendiam que esse procedimento que a gente acabou de ver no artigo 226, ele era uma mera recomendação. Então, qualquer vício, né, qualquer inobservância, qualquer descumprimento, seja ele parcial ou total, não gerava nenhuma consequência. A prova ela era válida e o processo seguia normalmente. Ocorre que, em razão dos diversos reconhecimentos falhos, né, a falibilidade da própria memória humana, e sendo esse procedimento como é que pode-se dizer, um meio para evitar que essas falhas ocorram, né? Então, os tribunais, eles mudaram o entendimento. Se tem um procedimento previsto ali, ele deve ser seguido. Então, eu trouxe aqui para vocês. Essa mudança, em 2020, né, que até outubro de 2020 era uma mera recomendação, né? Era uma mera recomendação. E se descumprido não era considerado nulo, em outubro de 2020 mudou. Tem que decorar a data? Não tem que decorar a data. Mas lembrem que foi nesse ano, né, de 2020, que começou essa mudança. Então, eu trouxe o julgado aqui, que foi o principal julgado que deu esse start nessa mudança, né, de entendimento dos tribunais. E esse julgado, ele é importante porque ele trouxe 4 premissas, né, 4 conclusões, que eu acredito que se cair em prova, eles vão extrair essas conclusões e jogar ali, numa objetiva, por exemplo, trocando uma palavrinha, trocando outra, porque não basta só ler a ementa do julgado, gente. As provas estão cada vez mais difíceis e os examinadores, né, as bancas, acabam pegando trechos de dentro do julgado ou essas premissas e jogando na tua prova. Então, a gente vai dar uma olhada em cada uma delas e assim vai ficar até mais fácil da gente entender o próprio conteúdo. Então, a primeira premissa que foi extraída desse HC 598-886 de Santa Catarina, pela 6ª turma do STJ, então esse foi o principal julgado, né, dessa alteração de entendimento. Então, a primeira premissa é a seguinte: o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de crime. Garantia mínima. A partir do momento que o nosso sistema, ele é acusatório, né? O nosso sistema processual, ele é acusatório, e isso já era sedimentado na doutrina, e com a alteração do pacote anticrime no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que trata sobre o juiz das garantias, em que pese ele estar com eficácia suspensa, mas está ali, né? Trouxe expressamente sobre o sistema do processo penal ser acusatório. E o sistema acusatório, ele trata o autor de um crime, né, o acusado, no caso, como um sujeito de direitos, né? Ele não é mais um objeto, como era tratado lá no sistema inquisitorial. Então, a partir desse momento que o nosso sistema é acusatório e essas garantias, elas devem ser previstas, elas devem ser cumpridas, melhor dizendo, né? Elas têm que ser garantidas, porque a pessoa que está ali, ela tem essa presunção de inocência, né? Então, para ter uma condenação, deve ser observado, né, todas as garantias processuais constitucionais, legais. Então, se tem um procedimento ali, ele tem que ser seguido justamente para o acusado ter seu direito, né, seus direitos respeitados.
Aí a segunda conclusão. À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Gente, essa parte final aqui é a que eu acho mais importante dessa premissa, né? Por quê? Porque a gente tem às vezes pode ter a impressão que, bom, na delegacia, né, as unidades do inquérito não contaminam a ação penal, a instrução criminal, como já dito pelos tribunais, só que o reconhecimento, mesmo se ele seguir todos os procedimentos na instrução criminal e não tiver seguido na fase, né, da delegacia, ali na fase do inquérito, ele não é sanado. Ele é um vício insanável, porque já ocorreu a falsa memória, né, como dizem, né, da própria vítima. Então, não tem como sanar aquilo. O juiz pode condenar? Pode. Só que ele tem que condenar sem considerar aquele reconhecimento. Ele tem que condenar, né, fundamentar a sua condenação baseado em outras provas do caderno indiciário ou da própria instrução criminal. Não pode condenar baseado no reconhecimento se ele não seguiu se ele não seguir o rito do artigo 226, né? Então, voltando aqui, prestem bastante atenção nessa segunda premissa, porque eu acho que aqui pode vir na prova um salvo, né? Aquela pegadinha que as bancas adoram. Partindo para a terceira conclusão, pode o magistrado realizar em juízo o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como ele pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Bom, isso é o que a gente acabou de falar, né, na segunda premissa ali. Então, ele pode condenar, só que não pode condenar no reconhecimento. Ele tem que condenar, né, fundamentar a condenação em outras provas. E, por fim, o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografias ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal. E, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Então, gente, o reconhecimento fotográfico também é uma forma, né, de reconhecer a pessoa. Não tem previsão ali no artigo 226 expressamente, mas entende-se que ele é possível ser utilizado, só que ele deve seguir o rito do artigo 226 também, a pessoa descrever, a foto ser colocada ao lado de pessoas que tenham semelhança, né? E ele é visto como uma etapa antecedente. Então, ele tem que ser ratificado depois por um reconhecimento pessoal. Bom, esse julgado aqui, eu trouxe os pontos importantes, né? Não vou repetir tudo, mas eu deixei aqui para, antes de uma prova, vocês baterem o olho, salvarem as palavrinhas-chave, né? A garantia mínima, essa etapa antecedente do reconhecimento fotográfico. Então, tem um slide aí de resuminho para vocês. Aí, os próximos julgados que eu trouxe são julgados correlatos ao que a gente falou desse HC ali, que foi a virada, né, do entendimento dos tribunais. Aí, eu trouxe esse da quinta turma, que fala sobre o reconhecimento fotográfico, né? Que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial assim que possível, que foi também a última premissa ali do entendimento da sexta turma. Então, ele é antecedente, deve seguir o mesmo rito e deve ser ratificado pelo presencial. Eu quero pontuar só isso, gente. A inobservância que gera nulidade, ela não é só a total, tá? Ela é a parcial também. Então, se uma das fases ali do artigo 226 não for seguida, é nulo. Não é só a inobservância total, tá? Esse julgado de 2021, né? Eu sempre considero que a gente tem que estar atualizado, pelo menos os julgados dos últimos 2 anos, a gente tem que estar meio que na ponta da língua, porque é o que as provas pegam. Então, importantíssimo esse daqui. Esse do STF também vai de acordo com o que o STJ falou, né? Esse daqui é um pouco mais recente, 2022. E ele veio em informativo. Informativo também tem que ler, né? Porque é um meio de formular questões muito simples, porque as bancas pegam ali o título do informativo e jogam na tua prova. Então, vamos lá. A desconformidade ao regime procedimental determinado no artigo 226 do CPP deve acarretar a nulidade do ato e sua desconsideração para fins decisórios, justificando-se eventual condenação somente se houver elementos independentes para superar a presunção de inocência. Então, gente, é aquilo que também foi falado no STJ, né, da sexta turma, no HC, que o juiz pode condenar, mas ele não pode condenar no reconhecimento que não cumpriu
às exigências do artigo 226. Ele tem que condenar com base em outras provas. Eu trouxe esse entendimento aqui do informativo 733 do STJ. E é aqui que eu vou fazer o link com aquela marcação que eu fiz no artigo 226. Se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do artigo 226 do CPP. Também um julgado de 2022 da sexta turma. Informativo, importantíssimo. Então, assim, o próprio artigo 226, ele fala no início, quando houver necessidade. Então, se outras provas forem produzidas, se a vítima pode individualizar o autor sem que se faça um reconhecimento, sem o risco de um reconhecimento falho, não é obrigatório ter o reconhecimento pessoal para condenar o réu, né? Para dar uma sentença. Então, pode vir na tua prova assim, é obrigatório a instauração do procedimento de reconhecimento de pessoas? Não é obrigatório, é quando houver necessidade. Por fim, gente, o julgado que só não é mais importante que o julgado principal, mas ele foi como se fosse uma exceção, e eu acho importante porque ele é recente, né, é de 2022, da sexta turma, e ele é um distinguish. O que é um distinguish? Quando o tribunal, né, a corte, ela tem um precedente, e nesse caso o precedente é aquele HC, né, de Santa Catarina, mas o caso concreto ele é julgado e o tribunal entende que não é o caso de aplicar aquele precedente, né? Então, nesse caso, eu vou ler a ementa aqui para vocês e vou explicar o caso para ficar mais fácil da gente ter essa visão do caso concreto e assim ficar mais fácil de entender o julgado. Então, esse distinguish foi informado no informativo 739 do STJ. No caso que o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não tenha observado o procedimento legal, mas a vítima relata o delito de forma que não denota risco de um reconhecimento falho, dá-se ensejo a distinguish quanto ao acórdão do HC 598886, que invalida qualquer reconhecimento formal, pessoal ou fotográfico, que não siga estritamente o que determina o artigo 226 do CPP. Então, gente, o que foi esse caso, né? Uma vítima de um roubo, ela foi até a delegacia, reconheceu o autor do roubo, né? Só que esse procedimento ele não seguiu o rito do artigo 226. A vítima era vizinho do autor, conhecia o apelido dele, conhecia ele, conhecia o pai dele. Nesse caso, entendeu-se que a vítima, por conhecer já, né, por ter um contato com o autor, não teria risco de um reconhecimento falho. E esse risco é o que aquele HC, aquela decisão, ela evita, né? Evitar condenações injustas, né? A falibilidade da memória humana. Só que como a vítima era do convívio, né? Porque era vizinho, o STJ entendeu que não tinha risco de um reconhecimento falho. E entendeu que nesse caso concreto não se aplicava aquele entendimento, né, sedimentado que devia observar todas as formalidades. Gente, essa foi a aula de hoje. Uma aula breve com os principais julgados, tá? Eu recomendo que vocês leiam, se tiver tempo, o inteiro teor. Se não tiverem tempo, aquele slide que tem os pontos importantes, decorem ele, né? As palavrinhas-chave, porque uma palavrinha-chave pode salvar numa discursiva. No moral, você saber falar, né, sobre o que é uma garantia mínima nesse caso, né? Qual que é a garantia mínima, fazer um link com o sistema acusatório. Então, esses julgados aqui, eu considero você saber a regra e a exceção, você vai tirar uma nota muito boa e vai mostrar conhecimento, né, ao examinador ou até numa discursiva, se você precisar apresentar as duas vertentes ali, né, a aplicação da regra e o distinguish. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo sugestões aqui embaixo de vídeo para as próximas aulas, tá? Sugestões de temas que vocês tenham dificuldade, considerem relevante, e assinem o canal porque a gente vai trazer muito conteúdo interessante para vocês. Bons estudos, até a próxima, e vamos lá, vamos evoluir. Estou aqui se vocês precisarem de alguma coisa, tá? De qualquer dúvida, pode mandar até no Dedicação Delta ali, siga o nosso Instagram que a gente está sempre disposto a ajudar vocês a conquistar a aprovação. Tchau, tchau, gente. Obrigada.